Paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui adicionando o título da lição, mas eu queria iniciar a live deste sábado com um louvor que está no meu coração durante essa semana e até o dia de hoje eu ainda estava ouvindo ele no meu automóvel. Ele é assim, ó. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor. Glória a Deus. O povo de Deus deve separar-se do mal. Deixa eu botar um ponto final aqui e publicar. Fixar comentário. Mais uma vez eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alvanir, o irmão Alex, nosso companheiro e amigo, irmão Sandro Guerreiro, também já está na live. O nosso querido e prezado convidado, o nosso irmão Joelson, superintendente da UADPA, também já está conosco. Eu quero iniciar essa live, meus irmãos. Hoje tem por título, o comentário vai ser feito pelo nosso evangelista irmão Joelson Lemos. O povo de Deus deve separar-se do mal. Desculpa. E eu quero iniciar com uma palavra bem providencial, bem pontual, que é o Salmos 1, né? Palavra bem conhecida e para nós cristãos ela deve ser bem memorizada. E mais importante do que ser memorizada é vivida. Que diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2 vai nos dizer: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verso 3: Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E o verso 5 vai nos dizer: Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Mas eu quero me fixar aqui, depois dessa leitura, no verso 2, que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? E eu creio que esse é o propósito de nós estarmos nesta noite de sábado, neste dia 8 de... Não, hoje não é dia 8, hoje é dia 15. Dia 15 de agosto, aqui nos debruçando sobre a palavra do Senhor. Amém? Porque ela que é a luz, o próprio Salmo 119, verso 105, nos diz que ela é luz para os nossos caminhos, onde andarmos, por onde estivermos, ela nos vai advertir, vai nos ensinar e vai nos guiar. Amém? Então, com essas palavras, eu dou como iniciada essa nossa live e eu quero já ver se o nosso coordenador, nosso superintendente, pastor Paulo Ricardo Henriques, ainda não está. Meus prezados irmãos, nós
Queremos pedir uma oração que os irmãos, quando orarem, lembrar da família do pastor Gilson Mota, que é o nosso superintendente. Nesta semana, ele perdeu a sua mãe, a nossa irmã Lucinda Mota, mais conhecida, nós a tratávamos por irmã Lúcia, né? E ele, até por este motivo, ele não estará conosco. A família está muito consternada, está muito triste, né? E nós queremos pedir a oração aos irmãos que o nosso amado Espírito Santo venha confortar a sua família. Amém? E eu quero de imediato já passar a palavra ao nosso querido e pastor Paulo Ricardo Henrique. Já chamei-o, amém. Ele vai estar aqui dando as boas-vindas ao nosso convidado, nosso presbítero Joelson Lemos. Aqui já mandei o convite, estamos aguardando aqui. Glória a Deus. Vou chamar de novo. Chamarei novamente. Aqui. Agora, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos um sábado maravilhoso, né, meus irmãos? Um dia lindo. Glorificamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem estado junto de nós, tem nos amparado, tem nos mantido apesar. Então, vamos novamente, pastor. O pastor aqui, Paulo Ricardo, enviar solicitação. Tá indo, meu pastor. Chamei novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Acompanhe aqui, faz favor. Vê se tá bem a... Os irmãos estão me ouvindo bem? A nossa transmissão, ela tá tendo alguma falha? Os irmãos aqui nos comentários, por favor, falem, porque estou tentando. A paz do Senhor é nossa coordenadora ali no Distrito 7, São José, a irmã Silvia Lima Jacques, que também entrou. Estão me ouvindo bem? Então, vou chamar novamente. Eu acho que o pastor Paulo Henriques, ele está na igreja ainda, provavelmente ele está nos dados móveis. Então, vamos ver se conseguimos novamente aqui. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A minha assessoria aqui tá bem aí. Pastor Paulo Henriques, então vamos fazer diferente. O senhor pede para entrar na live, por gentileza, porque eu estou lhe mandando o convite. Eu não estou no mesmo aparelho da semana passada, então a minha internet eu medi aqui, ela estava com um nível bem alto, bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou chamar então o nosso irmão, nosso evangelista também, irmão Sandro Guerreiro, e vou tentar novamente, após chamar o nosso prezado pastor Paulo Henriques. Glória a Deus. Eu estou sempre pronto aqui, né? Amém. Paz do Senhor, irmão Sandro. Paz do Senhor. Nós estamos sempre nos adaptando. Você falou no domingo, no sábado passado, né, que um dia nós vamos aprender. Essa foi a frase que tu usou. Hoje eu estou aqui, o pastor Paulo Henrique está aparecendo, mas eu estou chamando ele não, vocês devem ter acompanhado nos comentários que ele disse que não chegou. Agora eu tentei você, pois vou tentá-lo novamente. Como é que tá, irmão Sandro? A paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo.
Pois é, estamos um pouco, a nossa equipe está um pouco, quando alguém está triste, todos nós ficamos tristes, né? Porque até quando, citando aqui o seu testemunho e da irmã Liliane, quando oramos lá pela irmã Jaqueline, né? Claro que foi um conjunto de orações, nós também não somos não queremos crer que foi somente por nós, mas teve um conjunto de pessoas que oraram, depois foi testemunhado, né? E agora, essa semana, nós tivemos a perda da mãe do pastor Gilson, né? É, claro que temos a nossa vontade, né? Temos aquilo que nós pensamos que é o melhor, aquilo que nós desejamos. Mas em tudo nós temos que entender que Deus tem o controle de todas as coisas, né? E a nossa oração, entendo que ela sempre será, é, como diz na oração do Pai Nosso, segundo a vontade dele, né? Aleluia. E é Amém. claro que desde foi terça-feira, né? Acho que foi na Exato. terça-feira, né? Então, claro que todos nós, juntamente com o pastor Gilson, ficamos sim tristes, né? Ficamos aí por ele ser um amigo nosso, né? Então é claro que a gente sente junto com ele essa perda. Mas o mais importante de tudo é, acho que o que os irmãos colocaram em vários sites e grupos, aí, em vários grupos, os irmãos colocaram sobre o que a irmã, né? A irmã, Deus recolheu a sua mãe, mas colocaram assim, um testemunho dela, o que ela fez, como ela trabalhou na obra de Deus, né? Então Amém. isso é maravilhoso, e isso é o mais importante de todas as coisas, né? É bom ela ter chegado no final da sua carreira e ter um reconhecimento por todo o trabalho que ela fez. E Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus quis assim o seu descanso, né, já nesse dia de terça-feira, então Deus sabe de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz, né, que Deus tem um prazer na morte do justo, né? É. Paulo dizia que ele queria estar com Deus, esse era o desejo de Paulo. Paulo então teve, vamos dizer, uma visão do céu, né, que nós não, vamos dizer assim, não tivemos esse privilégio. E Paulo diz que era muito melhor estar com Deus, né? É isso que Paulo diz. Então isso é maravilhoso. Então Deus sabe de todas as coisas e só temos que agradecer a Ele. O que resta é pedir que o Espírito Santo realmente venha confortar o coração, né? Da família do pastor Gilson aí, dar paz a eles, né? E saber que a sua mãe já está no céu descansando e um dia nós estaremos lá também, né? Amém. Irmão Sandro, e nós vivemos de. Nossa vida é um ciclo, né? Nós muitas vezes nos entristecemos, aí Deus vai lá e alegra o nosso coração, aí nós se entristecemos de novo, Deus vai lá e nos dá um novo ânimo. Essa semana, com todos os acontecimentos que nos cercam, né? Tivemos mais uma vez liberação para os nossos cultos, né? E amanhã nós teremos um encontro, amanhã pela manhã, né? Então nós gostaríamos que você é o responsável até por este culto, é o nosso líder ali da matriz, que o irmão falasse algumas palavras a respeito disso. Então, a notícia que temos até agora é que será até no domingo, né? Acho que não foi nada prorrogado ainda, né? Ainda Acho que não. o último comunicado é que até domingo, então por isso que até teremos, acho que 5 cultos, né? Amanhã, acho que é isso, de manhã dois e à tarde três É, cultos, né? é às 10, só fixando, é às 10, às 11, às 15, às 17 e às 19. Isso, e todos esses cultos com ceia amanhã, né? Então isso é importante. Então cada um tem o seu responsável. Amanhã às 10 horas estarei lá com os irmãos para esse culto das 10 horas. Vamos estar lá glorificando a Deus. Se vai ser mais um dia, depois se parar, a gente retorna às redes sociais e quando der tudo certo e quando mudar, nós voltamos, né? Mas vamos aproveitar amanhã lá para ter esse. Eu vi que a agenda já está cheia para as 10 lá. Eu não sei de todos, eu vi a das 10 já está lotada. Então vamos estar lá glorificando a Deus com esses 29 irmãos lá, né? Vamos lá glorificar o nome de Deus e assim vamos indo, vamos superando tudo isso, né? O senhor conhece esse nosso convidado que vai ministrar a lição, fazer um comentário sobre a lição de hoje?
Olha, eu conheço pouco, mas pelo pouco que eu conheço, eu me sinto muito privilegiado, viu? Olha, Hum, conhecer o Joelso, ser amigo do Joelso, conversar com ele é uma coisa maravilhosa, é uma dádiva de Deus, com todo esse conhecimento que Deus deu a ele, né? Deus tem abençoado ele, tem dirigido ele. Eu até estava ouvindo agora o culto do. Eu ouvi hoje o culto dos adolescentes para para ouvir o Joelso um pouquinho já na sexta-feira, né? É bom ouvir o Joelso, né? Acho que em todas as áreas aí, todas as áreas vamos dizer assim, ele se sai bem, né? Deus deu a ele essa graça aí, tanto com os adolescentes, ele também aí com palavra para os pastores, para líderes aí, Deus tem ajudado, ensinado, dado sabedoria em todos os sentidos, né? Então é muito bom ouvir o Joelson, né? Eu sei que é, como tem sido nos outros sábados, hoje vai ser uma bênção também ouvi-lo aí. E é muito bom. E que Deus continue abençoando ele cada vez mais, né? E, eu, E que nos ajude para a gente continuar sendo amigo dele, né? Isso é muito importante. e o Joelson é uma pessoa que a gente pode fixar nele a palavra pragmático, né? Porque ele está sempre em adaptação, né? Ele está sempre em evolução. Ainda ontem eu vi ele lá na Matriz, ele estava no programa do meio-dia da o programa da nossa igreja, né? E ele estava lá paramentado, né? Agora o ADPA já tem uma grife, né? E aí depois eu vi nas redes sociais que ele deu uma jaqueta, né? Presenteou o pastor João com uma jaqueta da UADPA. Então, quando ele trabalhou conosco, né, na escola bíblica É. dominical, ele já era bem ativo, né? Tem uma coisa bem importante, não sei se tu lembra, também já vou parando, tá, Anderson? Vamos deixar ele falar bastante. Que é assim, que eu admiro o Joelson em muitas coisas, mas tem um episódio que talvez ele nem lembre disso, mas tu vai lembrar, acho que de repente tu lembra. Nós convidamos o Joelson um dia para almoçar, não sei se tu lembra disso, comer Eu vi a foto hoje, lá no um, Boulevard. não, não, foi lá, aquele lá da Né? outra churrascaria dos gringos. Ah, dos, Chegamos lá, dos convidamos o gringos. Joelson para conversar com ele, para Eu almoçar. sei o que tu vai dizer. E o Joelson não quis almoçar, né, com a gente, ficou na mesa conversando. Joelson, tu não vai almoçar? Ele, não, hoje é um dia que eu consagrei, um dia de jejum, né? E eu fiquei pensando, como é que pode, né, com aquela costelinha gorda, nós comendo ali na A frente dele, ele tentação foi conversando grande. conosco, trocando ideia e não comeu. Então, o que é importante? Talvez seja apenas uma coisa assim, uma coisa simples, mas a gente conhece o propósito da pessoa pelas suas renúncias, né? Essa é uma grande verdade. E é um episódio muito simples, mas que eu comecei a admirar o Joelson mais ainda, né? Sabendo que realmente ele tinha um propósito e que não foi nós tentando ele aí que conseguimos desvirtuar ele do propósito, né? Então, isso é muito bom. Grande amigo, É Joelson. verdade. Amém. Bom, Sandro, muito obrigado. Que Deus abençoe você aí, irmã Lidiane, a irmã Liliane, né? Sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, então, um bom culto. E fiquem na paz aí. Então tá, que Deus Amém? abençoe. Paz. Paz. Glória a Deus. Como é bom, né, meus irmãos? A gente ter experiências com Deus, né? Agora, deixa eu ver aqui. Solicitações, está aqui. Meu prezado superintendente, que vai fazer as boas-vindas. Nosso pastor Paulo Henrique. Agora sim, pastor Paulo Henrique, da paz do Senhor. Deixa eu até desfixar aqui os comentários. Só um pouquinho. Agora sim. Paz do Senhor, pastor Paulo, tudo bem? Paz do Senhor, irmão Anderson, tudo bem? Me perdoe, acho que não estava dando, eu saí correndo Eu estava aqui no mesmo lugar onde eu estou, fazendo a live lá do Distrito Bom Jesus, que hoje eu ministrei a escola bíblica para eles também, né? Então, aí eu disse para Amém. o irmão, que é o coordenador, o irmão Marcos, nós conseguimos no Face fazer como nós estamos fazendo aqui, o senhor numa tela, eu na outra. E 9 horas eu disse, acabou porque eu preciso entrar lá, mas no fim não Entrar, deu. né? A internet nos atrapalha um pouco. Mas Não, mas tá tudo bem. nós somos gratos a Pode Deus, ir. somos gratos a Deus, né, por estarmos aqui junto com os irmãos na escola bíblica e mais uma vez agradecendo
pelos irmãos que estão assistindo, acompanhando essa live de todos os sábados da Escola Bíblica. Como os irmãos já sabem, o pastor Gilson, né, sofreu uma perca esta semana da sua querida mãezinha, a gente chama ela de Lúcia, né? E aí ele pediu para ficar com os familiares que vieram de fora, vieram de longe. Nós concordamos com ele. E como as nossas horas também estão passando, eu só queria deixar aqui meu agradecimento aos irmãos, até pela pessoa do pastor Gilson, no próximo sábado ele vai falar, né? Agradecendo pelas orações, agradecendo porque os irmãos não têm desamparado, tanto ele como nós, eu, irmão Anderson, irmão Sandro, que Deus continue abençoando. E hoje, irmãos, esta lição que o Joelson vai falar, o Joelson é um exímio palestrante, né? Deus deu esse dom para ele, né? E eu sei que vai ser uma ótima escola bíblica, e hoje o povo de Deus deve separar-se do mal. É um tema muito abrangente, um tema muito bom, que eu também não consegui terminar no horário da minha lá, mas deu. A gente conseguiu falar alguma coisa para os irmãos, né? Porque a gente lia isso que está aqui nessa lição e remetia para os nossos dias de hoje. Então, o que a gente só quer deixar, a mensagem principal, é: santifiquem as vidas de vocês na presença de Deus. Jesus está às portas, voltando para buscar a sua igreja. Nós temos visto isso, irmãos, que está acontecendo no mundo todo. Está se cumprindo a Bíblia. Aquilo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Então vamos ficar firmes na presença de Deus, na presença dEle, se consagrando, santificando e não desistindo. Eu estava falando para o irmão Marcos na outra live, a gente às vezes fica triste porque vê irmãos, eu não quero mais ir na igreja, eu só vou ficar na live, escutando a live. Ei, a igreja é para nós congregarmos, né? Deus fala com Deus, manda os seus profetas falar conosco, né, amores? E é uma alegria a gente poder abraçar. Novamente eu vi aquele coitado dos irmãos lá que não abraçar, mas aí dava a cotoveladinha aquela, né? E teve uns que não se contiveram, não adianta, né? Os irmãos queriam se abraçar, o gaúcho é assim, e, né? Tem esse calor e coisa boa que isso acontece. Então, irmãos, não desistam dessa. Professores, continuem dando as aulas de vocês nas lives. Fiquem firmes. E eu vou deixar o tempo para o Joelson. Muito obrigado. Sou grato a Deus por esse tempo que estamos na frente, junto com o pastor Gilson, junto com o Anderson aqui, e o Sandro e os demais irmãos na superintendência da Escola Bíblica. Se Deus permitir, ficamos. Se ele achar que não, nós, né, com alegria, saudade dos irmãos. Porque foi um tempo bom. Foi um tempo de pandemia, mas um tempo bom, porque aprendemos a lidar com outras tecnologias para levar a Escola Bíblica até os nossos queridos irmãos. Queridos, muito obrigado. Irmão Anderson, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, irmão Anderson. Amém, obrigado. Pastor Paulo Henriques, o senhor sabe que tem o nosso carinho desde, eu acho que faz muito tempo. Não vamos falar em tempo, porque o pessoal começa a fazer conta e aí fica complicado, mas é verdade. Que Deus abençoe o senhor, a irmã Marta. Eu vi a sua família reunida aí nas redes sociais, aí vocês andaram postando algumas fotos, né? Como é bom a gente ter a família, a nossa família por perto, e o senhor falou da igreja, né? E a família da fé, então, é mais importante ainda nós termos ela por perto. E o senhor sentiu aí, o irmão Sandro também falou, o senhor falou da dor do pastor Gilson, nós também sentimos, mas que Deus abençoe a nós todos, e Ele é que nos alegra. E como dizia o apóstolo Paulo, né? Para mim, o morrer é ganho e o viver é Cristo, né? Porque nós temos uma esperança. Pastor Paulo, que Deus abençoe o senhor, um ótimo final de sábado aí, o senhor está envolvido já com a sua congregação e aqui com o departamento. Que Deus abençoe você. Igualmente, obrigado, irmão Anderson, e feliz palestra aí, que a aula vai ser muito linda com o nosso querido irmão Joelson. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa, né, meus irmãos? Nós estarmos entre irmãos, entre família, e sentir, né, a presença de Deus. A paz do Senhor. A paz! Como é que você está, homem de Deus? Ô, mano, ouvindo vocês falar aí, o nosso coração se enche de alegria.
Talvez vai aparecer uma luzinha no fundo aqui, mas não se assusta, é que eu tô com 2 monitores, só que o monitor é um projetor, eu não tenho 2 monitores, né? Então eu peguei o projetor, joguei aqui para poder ver aqui a lição, porque eu não tenho a revista. Essa revista que eu tenho dos adultos está no celular, e eu estou usando o celular, eu tenho aquele aplicativo da Eu te mandei CPAD, né? ela, exatamente, mas te Daí, mandei a aí digital. como você me mandou, eu estou abrindo ela aqui no projetor para me poder, né? Ô, A gente Joelson, estudou por mas ali. por isso que eu digo, eu citei falando com o Sandro que você era pragmático, porque você se adapta, dá um jeito, você é híbrido, né? Vai. Então, o que eu queria dizer assim, ó, como é bom ter você, primeiro como irmão e segundo como trabalhador, né? Nós trabalhamos juntos na EBD por um tempo. Mas a gente sabia que a UADPA era uma necessidade, né? Esse departamento, e você tá aí tocando o projeto para frente, tocando com seu nome ventilado lá na CPAD, escrevendo e liderando esse grande grupo aqui na cidade de Porto Alegre. Os nossos irmãos ali, todos que trabalham, só dão ótimas referências sobre sua pessoa. Então, o pastor Gilson pediu que nós formulássemos esse convite e eu lhe convidei na sexta-feira passada. Você disse, é para esse sábado. Eu disse, não, meu irmão, calma. É para o outro, porque se fosse, você já estaria preparado e daria ali. Então, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, a vida da irmã Rose, seus filhos, e você está com a palavra aí. O povo de Deus deve separar-se do mal. Maravilha. Mano Anderson, eu quero deixar primeiramente a minha palavra de carinho e gratidão à Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Gilson, né, que sofreu essa perda, mas ao mesmo tempo teve esse ganho, né? É verdade, é verdade. Sofreu uma perca, mas ao mesmo tempo teve o ganho. Parece paradoxal, né? Mas isso é o evangelho, né? Esse é o evangelho. Para quem não crê é loucura, né? A gente dizer isso, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, como os irmãos já mencionaram aí. E ter você, ter o Mano Sandro Guerreiro, o próprio pastor Gilson, todas as vezes que eu chego na matriz, o pastor Gilson, vem cá, maneguinho, me abraça ali, né? E a gente realmente sente que é um abraço sincero, um abraço carinhoso, né? E o Sandrinho relembrou aquele episódio lá da churrascaria dos gringos, né? E Isso. realmente naquele momento nós estávamos ali num período sabático, né? Que a gente chama, né? Porque nós estávamos às portas do nosso grande evento, então a gente tem essa prática aí, né? Que é usual do cristão aí, né? Então não é nada demais. E o Anderson, a gente cresceu na escola bíblica aí, né, Anderson? Então, uma coisa eu disse para o pastor João quando a gente se separou, né? Eu digo, pastor João, sem problema nenhum. Só que em momento algum eu consigo ver adolescentes sem escola bíblica dominical. Tanto é que se os irmãos pegarem o projeto da UADPA, vai estar ali como porta de entrada da UADPA, eles serem filiados a uma classe da escola bíblica dominical, né? Então, se é que a gente pode ter orgulho, né? Eu tenho orgulho de dizer que os nossos alunos, né, eles necessariamente precisam ser alunos da EBD. Então, os nossos adolescentes precisam ser alunos da EBD. Porque eu não acredito, Anderson, num adolescente sem que ele seja um salvo. Conhecendo a adolescência do jeito que a gente conhece, dificilmente eu vou conseguir olhar para um adolescente e ver que ele realmente vai se encaminhar sem a salvação em Cristo Jesus. Então, a gente primeiro priva pela salvação e só vem através da palavra e não tem a maior agência de ensino, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Uma aguinha. Fica à vontade, fica à vontade. Ali, Escola Bíblica. Essa xícara aí você ganhou como conferencista, né? Nosso seminário. Aguinha, é só para mostrar a xícara para fazer o merchandising da EBD. Para ver que eu respiro EBD, né? Então, a gente está muito alegre. E o tema é muito sugestivo, mano, Anderson. Quando eu peguei a revista, quando você me enviou e eu comecei a ler a lição, é algo extraordinário. Eu fui olhar os vídeos anteriores, né, a este, vi o pastor Eduardo Dipp falando sobre Zorobabel, né? E eu comecei a acompanhar ali as lições para nós vir na mesma linha de raciocínio
E é um comentário, como disse o pastor Paulo Henriques, né, nosso amigo, eu digo meu pedagogo, né, o pastor Paulo Henrique é meu pedagogo, né, ele, como ele disse, dificilmente nós conseguiríamos abordar no tempo que a gente tem realmente a lição, mas acho que os tópicos a gente pode pegar e trabalhar eles, né, e eu quero começar aqui pelo nosso texto áureo, que ele é extraordinário, né. O texto áureo diz assim, ó, 2 Coríntios 6:17, para quem não tem a revista, né? Diz assim, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Tem um ponto e vírgula, né? Uma pausa prolongada ali, né, Anderson? Prolongada. E diz assim, ó, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha que coisa interessante. Já o texto áureo, ele já vai remeter a alguns livros da Bíblia. Ele é um apanhado. Paulo, quando ele está falando na igreja de Corintos, Paulo está preocupado com a mistura que existia na igreja. Então ele vai dar inúmeros conselhos. Já no capítulo 6, 5 e 20, ele vai falar desse contexto de santificação, de separação aos coríntios, mas aqui no capítulo 6, ele dá essa orientação pragmática, né? Então, quando a gente começa a observar o versículo 17 e o versículo 6, o versículo 17 e o 18, melhor dizendo, do capítulo 6 de 2 Coríntios, nós vamos lá para o livro do profeta Isaías, e eu tenho aqui, gostaria que vocês nos acompanhassem aí, Isaías 52 e o versículo 11. Olha o que diz o Isaías 52 e 11. A gente entende que Paulo, ao falar aos Coríntios, ele está fazendo menção justamente desse texto, né? E um outro texto que eu vou trazer para vocês daqui, ó. Então vamos lá, Isaías 52 e 11 diz assim, ó, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda. Olha só, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Olha que coisa extraordinária. Então, o profeta Isaías, Paulo está fazendo menção, justamente referência, né, a esse texto. E aí nós vamos pegar também Ezequiel 20 e 34, né, aí nós pegamos um pouquinho do versículo 18, também tem a mesma menção e uma referência, e depois nós vamos pegar ali ó, Samuel 7 e também 14. Eu peguei essas referências, mas eu quero pegar ali ó, o 43 e 6 de Isaías novamente, um pouquinho mais adiante, porque ele vai sendo enfático nesse texto pela preocupação que ele estava. Então, olha lá, 43 e 6, ele diz assim, ó, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Do que estava se tratando? Justamente desse momento que nós entramos na lição, que é, né, a permissão que o povo tem para sair, voltar do exílio, né, e novamente habitar a Terra Santa, a Terra de Jerusalém. Porém, olha o conselho, né? O conselho que Paulo está falando, ele está remetendo justamente às condições que o povo que voltaria agora para essa Terra Santa deveriam ser preenchidas. E nós já começamos no primeiro tópico, né? Vamos ver aqui, ó, Mano Anderson, ó. Os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos. Segundo, o primeiro, somente os judeus retornariam a ajudar. Como eles estavam num contexto de mistura, eles precisaram se utilizar de uma prática para descobrir quem realmente teria a linhagem pura para retornar à Terra Santa. E a gente fica pensando, mas, meu Deus, Paulo vai usar esse texto, né? E ele vai fazer alusão a esse contexto todo da retomada das práticas dos ritos judaicos no retorno do exílio, agora sendo ele o pregador dos gentios. Parece algo meio duro de se falar, né? Mas é que Paulo estava falando dos costumes que os povos tinham, que a igreja de Coríntios estava aderindo, costumes dos imundos, costumes daqueles que não praticavam
né, ou não professavam a fé em Jesus Cristo. Agora, pegando historicamente, é justamente desse retorno que nós estamos falando. E aí, nesse retorno, a ferramenta que se utilizou, o método que foi utilizado foi a triagem, né? Que coisa interessante, foi a triagem do povo. Então, aquelas famílias, e nós vamos ver no contexto aqui, a gente não tem tempo para se deter em toda a lição, mas aquelas famílias que conceberam famílias com os povos da Samaria, eles foram impedidos de retornar. E aí nós temos 2 tópicos que eu coloquei aqui, né? O porquê disso, já no primeiro tópico, né? Eu coloquei aqui, ó, que primeiro, a triagem era um método que eles precisavam utilizar para descobrir quem é quem. Então, Deus usa métodos. Amém. Deus usa métodos. Deus tem seus métodos e, através dos métodos, nós descobrimos quem é quem. Paulo ele vai dizer, coloca o teu obreiro à prova. Né? E aí ele vai dizer mais, olha o método extraordinário de Deus. Deus vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte, ó, que a tribulação produz a paciência. E a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, olha que coisa extraordinária. Paulo está falando de método, né? E ele está baseado justamente em cima desse contexto. E qual foi o método que foi utilizado para o povo, na época, descobrir quem eram os legítimos, ou quem havia mantido a sua linhagem? Foi justamente esta triagem através das uniões que esses povos fizeram enquanto estavam, então, cativos. Segundo ponto, né, que a gente já pode aqui, nesse primeiro tópico, extrair, é que esta triagem estava mostrando que mesmo em um ambiente, mesmo em um período, mesmo em um momento em que tudo é propício para mistura, nós podemos guardar a nossa vida com Deus. Amém. Por quê? Porque existiram famílias ali que retornaram. É bem verdade que mais de 600 pessoas foram impedidas de retornar. Por quê? Porque havia mistura no meio de suas famílias. Mas um povo voltou. Agora, entre essas pessoas que não puderam voltar, o que chama atenção, Mano Anderson, é que existiam ali filhos de sacerdotes que foram impedidos de voltar. Né? Mas aí você vai dizer, mas era da linhagem de sacerdote? Era da linhagem de sacerdote. Mas por causa da mistura, porque eles contraíram famílias fora da direção de Deus, eles foram impedidos de retornar. E isso nos remete direto aos dias de hoje, né? Porque muitos acreditam que por serem filhos de crentes, né? E me permitam, se eu for uma linguagem um pouquinho mais informal, porque eu peguei o traquejo da adolescência ali, né? Fica à vontade, mas puxa, né? Muitos filhos, por terem seus pais que guardaram a sua doutrina, têm o privilégio, como por exemplo o pastor Gilson, de dizer, minha mãezinha guardou a fé, acabou a carreira, né? Então, muitos têm esse histórico familiar, acham que por causa desse histórico familiar, naquele grande dia, vão ter seus nomes escritos lá no livro da vida. Mas não. A salvação, ela é individual. E esse episódio aqui, ele mostra justamente isso. Essa triagem que foi feita e o impedimento desse povo de entrar na terra foi justamente porque os seus nomes não se achou escrito no livro da linhagem. Então, isso só mostra, irmão Anderson, que na verdade já estava sendo feito um controle, porque já existia essa listagem. Eles só foram conferir na listagem se aquela família se manteve íntegra, se manteve pura. Então, trazendo para os dias de hoje, na verdade, já está sendo escrito. Já existe um registro no céu, está tudo sendo registrado. A Bíblia diz que nada fica oculto perante o Senhor, tudo está nu e patente diante dele. Então já existe um registro das nossas atitudes, já existe um registro dos nossos atos. E que coisa interessante, João vai nos confidencializar que no grande dia vai ser aberto o livro e os livros. Então, olha que registro, que coisa extraordinária. É o livro
E os livros, é o livro onde o nosso nome tem que estar escrito, mas também o livro das obras, das nossas obras. Então, olha que coisa interessante. Então, para nós não... né, eu sei que o tempo corre aí e a gente precisa andar. O segundo tópico eu achei muito interessante, porque quando fala ali, ó, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Tem momentos na nossa vida que nos parece conveniente fazermos aliança com os ímpios. Né? Talvez porque, pô, eu tô mal, vem lá alguém e me oferta uma ajuda, mas eu sei que essa ajuda ela vem de uma situação ilícita e fecho os olhos para isso, estou em pecado. E foi justamente o que o povo fez, né? Quando a gente vê ali que Esdras e Neemias, né? Quando a gente vê o próprio Neemias, ele dizendo, eu não posso sair daqui, eu estou fazendo uma grande obra, né? Ele não aceitou mistura, né? Ele não aceitou. Por quê? Porque ele entendeu que o que ele estava fazendo era justamente o muro era a separação. Reconstruir os muros era o símbolo da separação que Deus estava fazendo entre o povo dele e aqueles que não eram dele. Mas tinha lá os Tobias, os Sanbalates, né? Tinha os próprios contemporâneos dele, que inclusive escreveram uma carta, enfim, né? Para tentar derrubar, denegrir a imagem deles. Mas não, eles ficaram firmes ali por entender que eles não poderiam se misturar. E fica um ponto para nós refletirmos hoje, né? Será que a conveniência não nos impedirá daquele dia de estarmos com Cristo? Né? Porque muitas vezes parece-nos conveniente, mas a pergunta é, né, é lícito? Né? É lícito para que o povo de Deus se misture? Olha o título, né? O povo de Deus não deve. Olha só, não deve. Ou seja, para nós é um imperativo. Deus não aceita mistura. Nós somos santificados. E santificar é separar, né? Nós somos separados. Olha lá, ó, que maravilha. O povo de Deus. Olha lá, deve separar-se, né? Tem que separar-se do mal. Maravilha. Deixa eu ir adiante. O interessante desse tópico 2, Anderson, é que existem algumas cidades ali. Né? Existem algumas cidades. Então eu peguei aqui, ó, Babel, Cuta, né? Olha lá, ó, Ramate, Ava. Então, se a gente fosse se deter só no nome das cidades, a gente, por exemplo, se nós pegar Babel, na verdade, existe uma confusão ali, né? Existe uma confusão. E olha que coisa interessante. Quando Deus diz para o povo sair, eles resolvem se reunir num lugar em desobediência. Deus havia espalhado o povo na terra. Mas aí em Babel o povo resolve se unir. E aí o que Deus faz? Deus precisa, né, mandar uma confusão de línguas ali para que o povo entenda que ele é soberano. Até porque o que estava no coração daquele povo que se juntou era automaticamente fazer algo totalmente contrário à ordenança de Deus. Contrário à ordenança de Deus. Então, olha que interessante. Deus desfez aquela mistura com o quê? Com confusão. Deus confundiu o povo. Então, só a cidade de Babel aqui já tem uma lição extraordinária para nós. Aí, se nós pegar a cidade de Cuta aqui, nós vamos ver que ela era uma cidade da Babilônia, né? E eu até peguei um pouquinho aqui. Nós vamos ver que o próprio templo que existe nessa cidade, o templo babilônico, era um templo pagão onde os povos da época se dirigiam, faziam praticamente que romarias para ali adorar os seus ídolos. E é dessas cidades que os povos, né, que habitavam na Babilônia e que se uniram em Samaria, fizeram aliança, casamentos com o povo de Deus. Então, por isso que esses que fizeram aliança com esses povos não puderam entrar, porque eles estavam casados, eles estavam aliados com povos que estavam sacrificando a deuses pagãos, e totalmente contrário à ordenança de Deus, que era santificai-vos. Né? A ordem de Deus é separai-vos. Vou correndo, que daqui a pouco aparece os segundos aí do Não, né? Tem 15 minutos ainda, não precisa correr. Maravilha, maravilha. Nós temos a cidade de Ramate aqui, ela é interessante porque ela é um limite.
quando a gente observa os espias, os 12 espias, né, nós vamos ver que Josué ele chega no limite de Ramate, né? No limite de Ramate. E ali, então, ele observa. Olha que coisa extraordinária. Nós podemos ver, eu peguei a referência aqui, né? Até Números 13, 21, né? Tem uma referência extraordinária sobre a cidade de Ramate, e a gente vai vendo, na verdade, o contexto histórico se desenvolver e o porquê que essas cidades significavam tanto ao ponto de serem mencionadas. E olha o que o rei da Babilônia fez. Ele começou a destruir essas cidades, né? Algumas dessas cidades foram destruídas, e esses povos começaram a habitar onde? Junto com com o povo de Deus. E alguns não conseguiram ficar imunes ao aliciamento que esses povos fizeram por causa da cultura, religião. E não é o que nós estamos vivendo hoje. O sistema do mundo ele está com uma pressão para cima da igreja que nos parece atraente, né? A cultura. Olha que coisa interessante. A própria religião, né? Eu não sei se você assistiu, mano. Eu fiz uma live agora com a coordenação dos recursos de direitos humanos de Porto Alegre, onde estava ali uma representante das religiões de matriz afro, um representante do espiritismo, representante da Igreja Católica e eu como evangélico, né? E o tema da live era intolerância religiosa. E olha que coisa interessante, né? O tema que nós abordamos era qual a importância da religiosidade para a juventude atual. Se nós pegarmos o povo que está saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém, não é o povo que foi cativo. São seus descendentes. São os descendentes. Então, nós estamos falando de uma geração nova. Nós estamos falando de um povo que poucos deles conheciam os velhos ritos. Poucos deles conheciam as velhas práticas. E a história era passada de forma oral. Então, muitos deles, como Salmos 78, eles não conheciam mais a Deus. Não sabiam quem era Deus. E, por causa disso, muitos deles perderam a história. O Salmo 78, ele é claro, né? Ele vai dizer que os pais negligenciaram e, por causa disso, quase que a história de Deus se perde. E aí ele vai adverter, não façam como eles fizeram, mas contem aos seus filhos, aos filhos dos vossos filhos. Então, é algo interessante que a Bíblia vai falando e vai fazendo esse cruzamento em relação à importância dessa história ser contada. Então, essa descendência, esses descendentes, são a geração, trazendo para os dias de hoje, a nossa juventude, mano Anderson. E qual a relevância da religiosidade para eles? E essa religiosidade vem com uma conotação bastante perigosa, porque a religiosidade hoje, ela vem com atrativos. Hoje nós temos os gospels participando de novelas seculares. Não são novelas com cunho cristão. Nós temos aí, em rede aberta, cantores gospels cantando com trilha sonora em novelas aí que fazem chacota do povo cristão. É verdade. Por que isso? Porque é conivente. O que é isso? Mistura. E é justamente desse contexto que nós estamos falando. Essas cidades, elas tinham uma cultura extremamente atraente. A religiosidade dessas cidades era uma religiosidade extremamente rica. Eles eram politeístas. Aí eles vêm e quem é que está habitando ali? Está habitando um povo cujas leis é teocrática. Amém, é verdade. Né? Então, olha o quanto esse povo foi, naquele momento, aliciado. E é justamente disso que a lição está tratando. Que mesmo com todo esse aliciamento, nós, enquanto povo de Deus, temos condições de nos mantermos firmes na nossa posição, sem mistura. Não precisamos fazer alianças com o ímpio lá de Salmos 1. Não precisamos fazer.
A Bíblia adverte ao ponto de nós sentarmos com eles. Olha que coisa interessante. Já o sentar com eles é complicado. É complicado. Então, vamos lá, vamos adiante. Passando um pouquinho já, né, o tópico 3, diz assim, ó, Deus exige santidade do seu povo. Aí nós vamos ver que esse tópico ele vai tratar, né, inclusive, do desastre da cidade de Ai, né? Vai tratar ali daquela situação toda ali, e nós vamos ver que existia um anátema no meio do povo, né? Existia alguém que não cumpriu o que Deus pediu para que fosse cumprido e ainda trouxe para dentro da sua tenda algo que não pertencia ao povo de Deus. Mistura. Né? Mistura. E olha que coisa interessante. O líder da nação, Josué, orou a Deus, disse, Deus, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E qual foi, então, né, a resposta de Deus para Josué? Santificai-vos. Exatamente. Santificai-vos. Separai-vos. E olha que coisa extraordinária. No 3 e 5, né? Nós vamos ver que 3 e 5 de Josué é justamente essa ordenança que Deus dá, né? Santificai-vos. Por quê? Porque vocês vão passar esse Jordão. Eu vou deixar vocês passar esse Jordão. Porém, santificai-vos. E pensando um pouquinho, mano Anderson, nós estamos passando por um período aí de bastante complicado. Nós, na Superintendência de Adolescentes, estamos assim tratando alguns casos muito complicados. E deixa eu aproveitar a abrangência aí das lives da Escola Bíblica Dominical, que tem um público seleto, né? Falando na questão teológica, eu preciso abrir também um parêntese que nós estamos muito preocupados. Se vocês observarem a lista dos cultos, nós vamos observar que são sempre os mesmos nomes. E isso já é um indicativo de que temos problemas. Na verdade, deveria existir listas de espera para os nossos cultos, mas não. A gente vê diuturnamente os nossos líderes, pastor Fernando, pastor João, né, o Mano Anderson, o Mano Sandro agora falou da lista, pessoas que não vêm nos cultos. E aí nós vamos saber o porquê, Mano Anderson. Nós vamos saber o porquê. Irmão, o que está acontecendo? Coisa e tal. E isso com os adolescentes. Imagina agora os adultos. Tô sem ânimo, tô sem vontade. E aí você pergunta, tá, mas se você não está assistindo as lives, indo nos cultos, o que você está fazendo? Mistura. Descobrimos uma mistura. E qual era a preocupação, Mano Anderson? Por que esse povo, e agora me encaminhando para o final, por que o povo não podia ter mistura no retorno para Jerusalém? Porque eles já tinham exemplo. Eles já tinham exemplo do povo que saiu do Egito rumo à terra de Canaã, que não pertencia ao povo de Deus, aquele povo que era o chamado vulgo, né? Que era a mistura. Foi esse povo que começou a rebelião contra Deus lá no deserto. Era esse povo que reclamava pedindo carne. Era esse povo que reclamava pedindo pão. Então, o povo já tinha essa experiência, já tinha um histórico de que a mistura não dá certo e de que por causa dessa mistura, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Então, eles não podiam mais cometer esse mesmo erro. Por isso que, então, eles selecionaram. Houve essa seleção. Oh, glória a Jesus. Então, trazendo para os dias de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje, nós precisamos nos preocupar com essa mistura que está aí, Mano Anderson. Precisamos. Essa mistura tem enfraquecido o povo e feito muitos murmurar. E Deus não está na murmuração. Não. Quando nós perguntávamos por que você está fazendo? Eles estão lá. É Netflix. Maratonando, Anderson. Maratonando. Virando noite. É videogame. É a desculpa do colégio, da aula. Não estudavam nem quando era presencial. Vão me enganar que agora é em EAD? Não. Vamos ser sinceros. Não tem, Mas a gente sabe, estudando um pouquinho, você sabe que eu estou me formando em psicologia. A psicologia, ela está nos alertando de que vai acontecer um fenômeno, né? Um fenômeno. E esse fenômeno é patológico.
chamado agorafobia. Quem quiser pode estudar um pouquinho depois. Agorafobia. O que é agorafobia? É o medo de aglomerações. Só que não é a fobia social, quando o indivíduo tem medo de ir aonde tem um monte de gente. Não. A agorafobia, ela é uma fobia específica. É medo de aglomeração por causa de um fim. Ela tem uma causa. E qual é a causa? O vírus. Por causa do vírus, eu não vou me aglomerar. Então, essa patologia, essa doença, ela já começou a se instalar em muitos de nossos irmãos. E essa é a causa deles não quererem vir à igreja. Mesmo que a gente diga, meus irmãos, nós estamos cuidando todo o controle de asepsia, tem o álcool gel, tem o distanciamento, né? Nós estamos preocupados com isso. Né? Aí a gente pergunta, você não vai no seu mercado? Você não vai na farmácia? Esses ambientes também são ambientes que, né? Por que você não vai na igreja? Então, a gente fala tudo isso, só que mesmo assim o povo não vem. Por quê? Porque tem um vírus na cabeça deles e esse vírus vai pegar eles. Muito depois do vírus já ser, inclusive, erradicado, ainda haverão pessoas que vão temer sair em lugares públicos, lugares que têm aglomeração, entendendo na cabeça deles que podem ser infectados. Então, qual deve ser a nossa ação? A nossa ação deve ser justamente essa profilaxia, dizendo, não alimentem a mente de vocês com aquilo que é imundo. Porque a Bíblia aqui, a nossa lição diz, não toca, né? Não toca no que é imundo. Opa! Nós, em uma live, há umas lições atrás, nós falávamos com o pastor Jonatas de Souza, e até comentei com ele que tem alguns... ouvi um comentário de algumas pessoas, de alguém dizendo a seguinte frase: eu só irei à igreja em 2021. Então, vem bem de acordo com o que você está falando, né? E deixa eu dizer, Manones, e por quê? Tocaram no imundo. E quando eu digo no imundo aqui, nós precisamos estar informados, com certeza. E aqui eu vou encerrar, né? Nós precisamos estar informados, olha aí, com certeza. Só que nós precisamos ver qual veículo está nos informando. Porque ao invés de nós sermos informados, podemos estar sendo desinformados. Então, precisamos cuidar com a mistura. Precisamos cuidar com a mistura. Porque a mistura pode nos impedir, inclusive, de entrar nos nossos templos e nós precisamos congregar. Jesus disse que nós precisamos congregar. Manoel, obrigado pela oportunidade. Desculpa não ter seguido a linha aí, mas é que o assunto é muito amplo. Joelson, tu sabe que é um prazer te ouvir, estar perto de ti, né? E eu gostaria de ler um trecho aqui que deveria também ficar para nós, assim, para fechar a tua lição. Eu não vou dizer o livro, nem o capítulo, nem o versículo, mas tu sabe qual é e os irmãos que estão nos assistindo já vão saber. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... Qual era o nome dele? Olha aí, Jó. Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então é possível para nós viver essa vida de retidão. É possível para nós nos desviar da aparência do mal. É possível para nós ter um coração voltado para as coisas espirituais. É possível para nós meditar nessa palavra aqui, ó, de dia e de noite. Nós ter prazer nisso, porque nós iniciamos a nossa live falando de uma perda, mas nós sabemos que um dia nós vamos encontrar a irmã Lúcia, né? Amém. E tantos outros irmãos, todos nós temos um ente querido, alguém que já se foi e está na glória. E eu desejo ver a minha mãe, que era uma serva de Deus, era uma líder que orava e que sempre cuidou da gente. E não é diferente com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, vida da sua esposa, irmã Rose, que eu sei que ela é a metade do seu ministério. Sempre vejo ela ao seu lado, lhe ajudando. Ela está pedindo para me mostrar. Agradecer.
e você se despeça aí. Hoje você termina aí se despedindo do pessoal e temos 30 segundos para você se despedir e fazer uma breve oração. Maravilha. Gente, a aparência do mal é pior que o mal. A aparência do mal é pior que o mal. Por quê? Porque do mal nós nos arrependemos. Agora, daquilo que aparenta